pouco sobre o contexto da Bíblia, sobre o Antigo Testamento e como é um pouco o coração de Deus em relação àqueles que dizem que o seguem, que o veneram, etc e tal. E por que entender isso é relevante para você, mesmo se você não tem religião ou se você não é cristão, tá? Acompanha essa sequência de vídeos para você entender um pouquinho melhor. Já deixa o seu like, favorita e vamos lá para o que interessa. Primeira parte do vídeo. Vou fazer um formato diferente hoje. Vamos lá. Para você entender o coração de Deus, você precisa entender como é o coração de um pai. E é um pouco complicado você entender quando você não é pai, mas dá para fazer um esforcinho e entender. Vamos lá. Se você ama verdadeiramente, você consegue fazer uma noção de como é o amor de Deus. E consequentemente, por que Deus disse o que disse através das bocas dos vários profetas da Bíblia, e por que a Bíblia foi escrita da maneira que foi e compilada da maneira que foi ao longo das eras, tá? E Deus já sabia do fator humano de corrupção, e é por isso mesmo que Jesus, inclusive, falava em parábolas, para que aqueles que vissem não enxergassem exatamente do que se tratava, e aqueles que ouvissem não assimilassem 100% o que era a parábola. E aí não teria problema em transcrever uma história, um texto, um conto que fosse meio que secreto, tá? E somente aqueles que tenham olhos que possam ver. Então, esses fatores já foram levados em consideração durante o período de cristalização da Bíblia, tá? E mesmo assim, Deus tem palavras durante a Bíblia que são interpretadas de propósito de maneiras polêmicas por algumas pessoas. Então tem gente que prefere achar que Deus é um Deus vingativo, e isso tem, inclusive, no Alcorão é relatado que, e na Bíblia também, que a vingança é do Senhor. Então tá bom. O que acontece? Vingança, nesse sentido, foi uma maneira de atribuir a Deus uma consequência natural de uma posição fora do seu lugar natural. Por exemplo, quando você tem o que se considera uma anomalia, é algo que é fora do normal, é algo que não está dentro da variação esperada, seja genética, seja neurológica, seja comportamental. Tudo que é anômalo é algo que está fora do natural. E veja, não significa ser especial ou ser com mais capacidade ou menos capacidade. Eu estou falando fora do natural. E quando se fala natural, você tem que levar em consideração o quê? As leis da natureza, a matemática das coisas. Você precisa entender como é que funciona a vida, como é que funcionam os algoritmos dos vegetais, das plantas, dos minerais, dos átomos, das fórmulas químicas, dos elementos químicos e da física de partículas subatômicas e a física considerada clássica, etc, etc. Você tem que saber tudo isso? Você tem que ter uma noção básica do que é logos. Porque se você acha que é verbo e você não tem ouvidos para ver e ouvir e por aí vai, você não entende o que quer dizer. Verbo, nesse contexto, é uma forma de você falar que a modulação da língua produzindo sons específicos resulta em palavras que podem edificar ou destruir. É isso que quer dizer verbo. Então, esse conceito todo se chama logos. Na Bíblia está escrito o termo logos. E logos com esse contexto semântico. Qual que é outro comparativo? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Entre os versículos 1 a 13, ele fala que o amor, se você não tê-lo, se você não ter amor dentro do seu coração e você ter todo o resto, você não é nada.
você é só um objeto que é conduzido por outras pessoas, entendeu? Se você tem toda a ciência dos homens, dos anjos, as línguas dos homens, dos anjos, se você é o top das galáxias, mas você não tem amor, você seria como um sino que é badalado. Você seria como um metal que tina. Você seria apenas um objeto. Ou seja, sem amor no seu coração, você é massa de manobra de forças alheias à sua. Sem amor no seu coração, você é manipulável. Entendeu? Então, o que acontece no mundo de hoje? As pessoas não têm amor nos seus corações e são manipuladas. Ok. Aí o que acontece com as pessoas que são manipuladas? Elas ficam entristecidas. E aí elas acabam chegando, eventualmente, em destinos de morte, destinos de tristeza, amargura, dor, sofrimento. E aí, para atribuir todo esse destino à autoria de Deus, considerando que fizeram uma espécie de malabares de farol para tentar construir um conceito humano sobre Deus, no sentido de onisciência, onipotência, onipresença e tudo mais. Tudo isso são tentativas humanas de tentar descrever Deus. E como o intelecto humano é finito e limitado, é impossível descrever a Deus, sendo um ser humano. Então, beleza. Aí isso foi atribuído a Deus e, consequentemente, as pessoas acabaram entendendo que Deus era o autor das desgraças delas, porque Deus fazia de propósito. Aí começaram a distorcer a palavra de Deus. Começaram a pensar assim, não, porque a vingança é de Deus, então se você não agradar a Deus, você vai ser punido. E o que acontece? Não é bem assim. O mais correto seria dizer que você vai se ferrar sozinho por conta própria, por não seguir as boas práticas. É tipo assim, se você não quiser beber água, você vai morrer. Só isso. Ah, mas quer dizer então que a vida está contra mim? Que eu não tenho liberdade para escolher os meus caminhos? Se eu não quiser beber água, então tá injusto isso. Não, cara, é só como funciona a brincadeira, entendeu? O corpo humano precisa de água. Se não beber água, morre. Simples assim. E aí as pessoas acabam distorcendo porque elas têm uma interpretação subjetiva e emocional, e elas acabam personificando Deus segundo os seus pais humanos. E como os pais humanos são limitados e propensos ao erro, essas pessoas acabam atribuindo a Deus os defeitos dos pais humanos que elas têm. Então, se o pai humano briga com você ou te põe de castigo porque você não arrumou o seu quarto, as pessoas acham que Deus vai colocá-las de castigo porque elas não cumpriram os 10 mandamentos. Olha a nóia da cabeça das pessoas. Porque o que acontece? É diferente você organizar um quarto de você não estar perto de Deus. E veja, Deus também é a misericórdia suprema. Deus também é amor infinito. E as pessoas pensam que os mandamentos, basta serem seguidos que aí está tudo certo. E não é assim. Olha só. Você pode seguir os mandamentos, mas o seu coração pode estar distante do intuito por trás da elaboração desses mandamentos. Em outras palavras, vamos supor que existe uma cerimônia natalina, tá? E as pessoas se reúnem para festejar, comemorar e tal. O intuito da cerimônia natalina, que deveria ser o de reconciliação, de aproximação das pessoas, das famílias e tudo mais, pode ser apenas interpretado como apenas um festival ser humano, ou um festival pagão, ou qualquer outra coisa que você queira imaginar.
ao invés do intuito semântico por trás da cerimônia. A mesma coisa com as práticas da religião. A mesma coisa com os mandamentos e o que está escrito na Bíblia para que as pessoas façam e sigam. Basicamente, é tipo assim. Outro exemplo para ilustrar. Pensa numa linguagem de programação. E no manual ou documentação da linguagem está escrito assim, olha, o comando é esse. Aí você, programador, moderninho, empoderado, pensa, eu vou escrever outra coisa. E eu quero que o comando seja aquele. Aí você não tem a sua resposta e você começa a se frustrar. Porque você queria que o comando respondesse aquilo que você instruiu. E como você não digitou o comando certo, a resposta não é a que você queria. Aí você fica pistola porque você não teve a resposta. Só que você não entendeu que você poderia ter agido diferente. Você não entendeu que você poderia ter colocado o comando certo para começar. Isso é uma simplificação extrema, tá? Desse fenômeno que as pessoas acabam tendo de não entender direito como é que funciona Deus, tá? Beleza. Agora vamos aumentar um pouquinho a escala. Entrando na escala social. Então, essa primeira parte do vídeo é essa introdução. Tudo isso que eu falei foi só uma introdução. Próximo vídeo eu vou falar sobre a escala social do rolê. E por que as pessoas não entendem como Deus funciona e acabam invertendo um monte de coisa e dá ruim para todo mundo. Dá like, compartilha, faz aí o que você precisa fazer. Tamo junto, até o próximo vídeo.